Muito bem. Bom sábado a todos. Chegamos ao final do livro de Daniel, capítulo 12. Foi um bom estudo, né? Nós podemos tirar muitas lições desse livro tão precioso que é o livro de Daniel e da vida de Daniel, né? Daniel foi um servo de Deus que dedicou a sua vida inteira a servir a Deus, a mostrar o caráter de Deus, na verdade, ali naquela corte onde ele viveu praticamente a vida toda, né? Daniel foi como um farol ali, brilhando naquela civilização pagã, né? Que ele viveu a vida inteira, mas ele foi um servo de Deus que brilhou no meio daquela escuridão ali, daquelas trevas espirituais daquela nação. Somente comentando aqui sobre o livro, né? Nós vimos ali no capítulo 1, onde toda a história começou, o momento da escravidão, o momento da campanha ali de Nabucodonosor, que acabou por conquistar Jerusalém, levando todos cativos para a Babilônia. Foi o início ali. Daniel era um rapaz, né? Ali por volta dos seus 16, 17 anos. E então ele começa a narrar as experiências daquele momento de escravidão. Ali ele relata no capítulo 1. No capítulo 2, ele relata o sonho de Nabucodonosor, o primeiro sonho, onde ele teve a oportunidade de revelar o sonho e mostrar que aquilo que Deus tinha revelado a ele, né? Que eram os reinos que viriam e o que iria acontecer na história, né? Então, ali foi o capítulo 2. Aí depois a gente viu ali no capítulo 3, que foi aquela imagem de ouro que Nabucodonosor ergueu, né, para a sua própria glória, e ali teve aquele episódio com os amigos dele, da fornalha de fogo. Vimos como Deus livrou os seus filhos daquele momento tão difícil. Capítulo 4, Nabucodonosor sonha novamente, mas mais uma vez era uma amostra do futuro, das coisas que iriam acontecer. O livro, basicamente, ele gira em torno do futuro, né? Os sonhos de Nabucodonosor, as visões de Daniel, elas todas estavam ali entrelaçadas, né? E mostrando o futuro, as coisas que iriam acontecer no futuro. Então, Daniel novamente interpreta esse sonho no capítulo 4. Então, no capítulo 5, nós temos a queda de Babilônia, né? E a ascensão do Império Medo-Persa, naquela noite fatídica lá do banquete, né, de Belsazar, que já era neto de Nabucodonosor. Capítulo 6, a gente tem ali o episódio da Cova dos Leões. Daniel já estava com uma certa idade, né, de idade avançada, mas ele passa por esse crisol, essa dificuldade ali de ser lançado na Cova dos Leões. Passa o tempo, Deus novamente livra, né, Daniel daquela situação. E aí, então, a partir do capítulo 7, ele começa a ter as visões, que nós estudamos aqui, cada uma delas, né? Capítulo 7, ele vê aquela visão dos animais, que mais uma vez é mostrando o futuro. O capítulo 8 também é a mesma coisa, mostrando o futuro. No capítulo 9, Daniel descobre que estava próximo a terminar aquele período dos 70 anos da escravidão. Então ele ora a Deus, intercedendo pelo povo, né? E o anjo vem para explicar para ele parte das visões que ele teve. No capítulo 10, novamente uma nova visão que ele tem, o anjo vem para explicar também para ele. Aí chegamos no capítulo 11, né, que foi
aqui apresentado pelo pastor nos últimos 2 sábados, que também era um desdobramento das visões do futuro, né, de maneira um pouco mais detalhada, um pouco mais focada na questão espiritual das coisas que iriam acontecer, né, não tanto na história em si. Enfim, esses capítulos todos nos deram uma boa ideia de que Deus está no controle do mundo, né? Tudo vai acontecer de acordo com a sua vontade. Esse mundo não está aí à mercê do homem. É por isso que eu não me preocupo, não tenho nenhuma preocupação de que haverá uma 3ª guerra mundial, que o homem vai destruir esse planeta, vai matar todo mundo, porque Deus está no controle, né? E a Bíblia diz que quem vai destruir esse mundo é Deus. Então Deus vai manter os seus filhos até o final, conforme as profecias dizem, né? E é isso que o livro de Daniel mostrou, que Deus está no controle. Deus é o Deus que tem interesse em nós, em seus filhos, né? Quer salvar o máximo de pessoas possíveis para o reino eterno, tem trabalhado nesse sentido, mostrou aos seus profetas as coisas que iriam acontecer, para que todos pudessem se preparar, né? Aqueles que estivessem vivos durante os momentos da profecia. Enfim, Deus proveu tudo que foi necessário para a salvação do homem e a sua proteção física também, né? E agora nós chegamos ao capítulo 12, eu quero que você abra sua Bíblia aí, vamos fazer uma leitura, é um capítulo pequeno, né? Não é muito grande. Aí eu queria ler com você aqui, você acompanha aí a leitura, né? Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para nojo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros 2, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isto seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias, e bem-aventurados os que esperam e chegam até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Muito bem. Aqui é um relato interessante
novamente falando do tempo do fim, das coisas do tempo do fim. E nós encontramos aqui inicialmente o anjo ainda falando com Daniel, né? O anjo dizendo que, no primeiro texto aqui, que naquele tempo se levantaria Miguel, que é o grande príncipe. A gente já viu aqui que Miguel é um dos nomes de Cristo, né? Sempre utilizado, aparece na Bíblia Miguel como Cristo, sempre num momento de disputa com o inimigo de Deus, né? Então esse termo Miguel, ele está sempre utilizado quando Cristo aparece no confronto com Satanás, né? A gente vê isso lá em Apocalipse, naquela batalha que houve, né? Miguel pelejando com os seus anjos e contra o dragão, e o dragão também pelejando contra Miguel e seus anjos. Vemos ali em Judas 9, Miguel também discutindo com o inimigo, com Satanás, sobre o corpo de Moisés. E também vemos aqui agora uma outra citação dizendo que naquele tempo, naturalmente o anjo estava falando do tempo futuro, do tempo de angústia, porque ele diz aqui que haveria uma angústia, o qual nunca houve desde que houve nação. Nós estudamos isso aqui um pouquinho detalhado quando vimos aqui os eventos finais. Eu vou relembrar aqui para vocês esse tempo de angústia aqui nesse quadro aqui. Lembra quando nós estudamos aqui os eventos finais? Ali quando nós estudamos Apocalipse 13, né? E vimos que logo depois do fechamento da porta da graça, haveria um grande tempo de angústia. Daniel 12:1, que é o que nós estamos estudando, né? E seria então esse período aqui, o período em que Deus começa a derramar sobre esse mundo as pragas, a demonstração da sua ira, né? Esse é um momento de que o Espírito Santo já não mais atua no mundo, porque não há mais possibilidade de salvação, né? Porque houve o fechamento da porta da graça, né? Cristo levantou-se do seu trono e disse: está feito. Ele sela então os salvos e os perdidos, né? A gente se lembra daquela parábola aí que vimos aí, foi sábado passado ou outro, não, foi sábado passado aqui no estudo, quando a gente estava estudando sobre a volta de Cristo, que Cristo vai dividir a humanidade, né, em dois grupos. Na sua direita as ovelhas, na sua esquerda que ele chama dos bodes. É um simbolismo para aqueles que estiverem à direita estarão salvos, são simbolizados pelas ovelhas de Cristo, e os perdidos são simbolizados pelos bodes, estarão à esquerda, né? Então, nesse momento que Cristo sela a humanidade, ele separa os dois grupos de pessoas, os salvos e os perdidos, e aí não há mais possibilidade de arrependimento e salvação, porque houve o fechamento da porta da graça, tá certo? Nós estudamos aqui o Apocalipse 13, nós vimos que nós estamos aqui, o dia de hoje, aqui é a linha do tempo, e até o fechamento da porta da graça, quando isso acontecer, que Cristo disser está feito, ele tiver selado todos os salvos e os perdidos, todos nós teremos oportunidade até lá de nos arrepender, de andar com Cristo, para ser selado por Ele como os salvos, para estar no livro, o que diz aqui o texto de Daniel 12, né? Que nós lemos aqui, no finalzinho do 1, naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro, o livro da vida, né? Então todos aqueles que foram selados com o selo de Deus terão seus nomes escritos no livro da vida. Por isso o registro aqui em Daniel dizendo que naquele momento Deus vai ter o seu povo salvo, selado e escrito no livro da vida, tá certo? Mas então a gente viu que
desde os dias que nós estamos vivendo até o fechamento da Porta da Graça, nós vamos ter vários eventos que a Bíblia relata, né? Entre eles o decreto dominical, que é o que a gente espera logo vai acontecer, quando o domingo for instituído oficialmente no mundo inteiro, né? Como o dia de guarda realmente. Aí haverá a demonstração do poder do Espírito Santo derramado sobre os filhos de Deus para o término da pregação do Evangelho, porque até aqui, então, o fechamento da Porta da Graça, nós estaremos pregando o Evangelho, a oportunidade de salvação para todos, né? Haverá um pequeno tempo de angústia para o povo de Deus por conta da pressão do decreto sobre o domingo, né? Exigindo que todos guardem o domingo. Haverá um pequeno tempo de angústia para os guardadores do sábado, mas estaremos pregando o Evangelho, que a gente chama do alto clamor, com o derramamento do Espírito Santo, porque é uma promessa de Deus, está ali registrado em Joel 2, 29, 30, 31. Deus derramaria o seu Espírito da mesma maneira como ele fez no início da igreja cristã, ali que nós temos registrado em Atos 2, né? Quando Deus envia o Espírito Santo para os apóstolos e eles, com o poder do Espírito Santo, eles pregam com muito poder e a igreja cresce assustadoramente porque eles estavam energizados com o poder do Espírito Santo. Essa é uma promessa de Deus para o tempo do fim, que derramaria o Espírito para os seus filhos, aqueles que naturalmente estiverem preparados para receber o Espírito Santo, né? Que fizeram os devidos preparos, para que eles possam pregar o Evangelho nesse restinho de tempo que falta antes do fechamento da Porta da Graça, tá certo? Ali em Mateus 24, Jesus disse que esse Evangelho do Reino seria pregado em todo o mundo, e aí então viria o fim. Então há uma necessidade de que todos, de alguma maneira, ouçam do Evangelho, tenham contato com o Evangelho para poder ele se tomar a sua decisão, né? Todos terão a oportunidade. Por isso, então, que Daniel diz que naquele tempo, nesse tempo, né, está se referindo naturalmente a esse tempo de angústia, vai se levantar Miguel, que é o príncipe, é o defensor do seu povo. Que bom saber que nós temos Deus ao nosso lado, que nós temos Deus preocupado com a nossa salvação. E ele vai, em algum momento, se levantar para livrar o seu povo. Livrar de quê? Livrar do tempo de angústia, porque nós vimos aqui, haverá um decreto de morte contra aqueles que não estão guardando o domingo, como um decreto dominical. Haverá um decreto de morte. E as pessoas estarão fugindo. Os guardadores do sábado, aqueles que não aceitarem o sinal da besta, né, que nós estudamos aqui do Apocalipse 13, estarão fugindo, estarão em lugares remotos, estarão sendo perseguidos. Haverá uma perseguição muito grande a partir daqui do decreto, né? Ela começa não muito forte, talvez, aqui uma pressão apenas para que todos aceitem o domingo e tal. É o momento de sair das cidades grandes, né, ir para as cidades menores, porque nos grandes centros urbanos essa pressão vai ser maior, né, dado a todo o poderio econômico, a questão de trabalho e tudo mais, mas haverá uma perseguição. E Deus se levanta nesse momento, Jesus, como Miguel, se levanta, mais uma vez, num confronto de batalha com o inimigo, ele se levanta para livrar o seu povo, né? E é muito bom saber que nós teremos ao nosso lado o Deus que nos criou, que nos salvou, e que ele está pronto para nos salvar, né? O pano de fundo desse mundo, né, da controvérsia desse mundo, é o grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. E o objeto dessa guerra é o ser humano, né? Então, a gente nunca pode esquecer que o que está por trás desse pano de fundo é o grande conflito entre Deus e o inimigo, né?
Então, por isso que a Bíblia registra vários momentos desse confronto direto entre Deus e o inimigo de Deus, né? Quando eu citei aqui Apocalipse, quando você vai lá ver a descrição da guerra, o inimigo já perdeu a primeira batalha ali, houve guerra no céu, e diz que Miguel e os seus anjos pelejaram, e foi briga, foi luta mesmo, e Satanás perdeu a primeira luta ali, já foi expulso do céu, né? Já tomou ali uma surra bem dada e foi expulso do céu. Depois ele é vencido na cruz, né? Que é o grande ato da salvação do ser humano. Ele é vencido ali na cruz, depois aparece ali com Moisés disputando e perde também novamente ali. E estudamos aqui em Daniel que o Satanás tenta impedir Gabriel, né, de influenciar a Ciro e a Dario para que aprovem o retorno do povo de Deus para Jerusalém, né? E Gabriel encontra resistência, então aí Miguel vem em socorro de Gabriel para poder resolver a parada, e ele resolve a parada novamente. Então, sempre que há um confronto entre Miguel e Satanás, o que está registrado na Bíblia é que Miguel vence. E ele vai vencer a última batalha, com certeza, porque é o que está registrado, né? No final, Deus vai trazer o seu povo para a vitória final, tá certo? Mas continuando aqui, falamos aqui já do livro da vida, né? O livro, esses que vão ser livrados é o povo de Deus, que estará fazendo a vontade de Deus, e esses aí, o texto diz que eles estão com seu nome inscrito no livro da vida. Em seguida diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. A gente está estudando aqui com os amigos aqui sobre a volta de Cristo, né? E até a gente já viu isso aqui sábado passado. Quando Cristo volta, né? Ele tem os seus filhos que que já foram mortos, mas que morreram fazendo a sua vontade, morreram no Senhor. Então, quando Cristo voltar, eles ressuscitarão, não é isso? Ressuscitarão. Se juntarão com os vivos salvos, que fizeram a vontade de Cristo, mas que estão vivos, se juntam para encontrar com Cristo e viver com Ele eternamente, né? Então, aqui o texto diz que haverá essa ressurreição, né? Sendo que uns vão ressurgir para a vida eterna e outros para a morte eterna, né? Para a morte eterna, porque são aqueles que não fizeram a vontade de Deus. Esse texto aqui, ele traz uma particularidade. Quando a gente estuda sobre a volta de Cristo, a gente estuda um pouquinho ele melhor, mas aqui está falando de uma ressurreição especial. O texto diz assim: naquele tempo, né, que Cristo estiver atuando, nesse tempo do fim, que Cristo estiver atuando... O outro gráfico mostraria mais, né? Esse gráfico aqui, né? Nós estaríamos vivendo aqui um momento antes da volta de Cristo, né? Vivendo esse tempo de angústia e tudo mais. E aí, quando Cristo volta, que passa todos esses eventos, então há uma ressurreição dos mortos em Cristo. Veja, os ímpios que não serviram a Deus, não quiseram saber de andar com Deus, os que estão mortos, eles continuam mortos na volta de Cristo. Eles não ressuscitam, porque a Bíblia diz que eles só vão ressuscitar depois do milênio. A gente vai dar continuidade hoje e vamos ver isso daí, né? Eles não ressuscitam neste momento. Quem ressuscita são os salvos, os que estavam mortos, mas morreram em Cristo. Por quê? Porque agora eles vão se encontrar com Cristo, que está voltando.
Não é isso? A gente viu ali que Deus vai dar ordem, o anjo vai recolher pelos 4 cantos da terra todos os salvos, não foi isso que a gente viu? Vai recolher, ressuscita todos para a vida eterna. Só que o texto diz que alguns vão ressurgir para a vergonha eterna. Então, nós cremos, e com base em Apocalipse 1 também, e diz que quando Cristo voltar, todo olho verá, inclusive aqueles que os traspassaram. Então, nós cremos que nesse momento da volta de Cristo, além de ressurgir os salvos que morreram com Cristo, vão se ressurgir, como o texto diz, para a glória eterna, ressuscitarão alguns dos ímpios que tiveram ação direta na morte de Cristo, aqueles que os traspassaram a Cristo, né, que feriram a Cristo, que cuspiram no seu rosto, que bateram nele, os mais acirrados inimigos de Cristo, ressuscitarão para ver a glória de Cristo, para ver o que eles fizeram, a maldade que eles fizeram contra o Filho de Deus, ressuscitarão naquele momento apenas para ver a glória de Cristo e ver o resultado da sua obra, daquilo que eles fizeram. Mas eles morrem novamente porque eles não vão ser levados para o céu. Quem vai ser levado para o céu são apenas os salvos, aqueles que morreram em Cristo. Mas esse texto dá essa ideia de que alguns, nesse momento, ressuscitarão para a vergonha eterna, né? Mas como depois a Bíblia diz que quando Cristo volta para o céu com os salvos, aqueles que ressuscitaram, os que estavam vivos, vão para o céu com Cristo e ficam 1000 anos, e a Bíblia diz que a terra fica desolada, sem ninguém vivo, apenas Satanás aqui preso, né? A gente vai ver essa coisa, preso como se amarrado com uma corrente, porque ele não tem a quem tentar, a terra está desolada, sem ninguém. Então, a gente entende que esses podem ressuscitar para ver a glória de Cristo, esses que o feriram, que traspassaram a Cristo, mas depois eles morrem para aguardar o julgamento final, tá certo? Então, essa particularidade desse texto do versículo 2 aí, que eu queria comentar. Aqui, olha, no verso 3 tem uma coisa interessante que eu queria comentar com vocês. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, eles vão resplandecer como as estrelas. Queridos, isso aqui é um texto que se refere àquelas pessoas, eles são chamados aqui de sábios, aqueles que ensinam a palavra de Deus, o caminho da palavra de Deus, o caminho do céu, ensinam a verdade bíblica para as pessoas, eles resplandecerão. E aqui ele usa um simbolismo, vão brilhar como as estrelas. Eu penso que isso aqui é uma coisa muito significativa para nós cristãos, porque quando nós conhecemos a Cristo e nós vivemos essa experiência de andar com Cristo e viver com Cristo, tudo que a gente mais quer é partilhar essa experiência de vida, essa coisa bonita que é andar com Deus, de servir a Deus, de fazer a sua vontade. O cristão realmente convertido, ele sente esse desejo de partilhar isso, de ensinar isso às pessoas. E Deus nos chama exatamente para isso. Cristo, quando veio e pregou o Evangelho e formou os seus discípulos, disse a ele, agora vão, preguem o Evangelho, ensine tudo o que eu ensinei a vocês. Então, o cristão, ele não é chamado por Deus para vir para a igreja e ficar sentado assistindo o sermão. O cristão é chamado para partilhar a sua fé com as pessoas.
de divulgar aquilo, de compartilhar, de dividir essa experiência tão real na vida do cristão convertido com as pessoas, com aqueles parentes que você ama, com amigos do trabalho. Por isso o texto diz, olha aqui, aqueles que há muito ensinam a justiça, eles vão resplandecer no final dos tempos. Naquele momento que eu falei aqui, ó, do tempo da pregação do Evangelho com forte clamor, para que todos tenham a oportunidade de se salvar. Tenho certeza que a maioria de vocês gostaria de ter parentes, né, queridos, nesse rol dos que estarão salvos. Então, esse texto aqui ele é bastante significativo. Então, os sábios resplandecerão. O verso 4, ele diz, tu, Daniel, encerra as palavras desse livro, né? Porque o que acontece aqui? Lembra que Daniel, em determinados momentos, ele não entendeu a mensagem, não entendeu o sonho, a visão, ele ficou confuso, o anjo precisou vir, explicar parte da visão, mas havia uma parte que Daniel não precisava entender, porque era para tempos muito distantes. O anjo disse isso para ele, isso aqui é para muito distante, então fica tranquilo. Fecha as palavras desse livro, encerra, né? Tipo assim, passa uma régua nas palavras, sela esse livro até o fim do tempo, tá vendo? E muitos vão correr de uma parte para outra, a ciência vai se multiplicar e tudo mais. Então, o que o texto está tentando dizer é que é o seguinte, aquilo que Daniel precisava entender do momento em que ele estava vivendo, estava explicado, estava entendido. Aquilo que era para o tempo do fim, não precisava de explicação naquele momento. Então, encerra, fecha, guarda essas palavras, porque no futuro, o texto diz que a ciência ia se multiplicar, muitos iriam correr de um lado para outro para tentar entender o próprio livro de Daniel, e é o que aconteceu, né? Nós vimos aqui, ao longo desse estudo aqui, que ali por volta de 1820, 30, começam a aparecer os estudiosos da Bíblia, que começam a descobrir em Daniel as profecias, né? E especialmente a profecia de Daniel 8,14, que das 2.300 tardes e manhãs que a gente estudou aqui, que falava que eles entenderam que era a volta de Cristo e tal, então eles começaram a pregar, né, aquilo ali. Então, o entendimento do livro de Daniel, ele foi crescendo, e o anjo disse, ó, no futuro, esse entendimento vai ser maior, a ciência vai se multiplicar, possivelmente também uma referência à própria ciência em si, né, que iria avançar, mas naquele momento Daniel não precisava se preocupar com aquilo. Fecha as palavras desse livro porque é para um tempo mais para frente, tá certo? Muitos esquadrinharão, né, a Bíblia diz aí em alguma versão, né, que seria o aumento do conhecimento das profecias de Daniel, né? Queridos, hoje realmente nós conhecemos muito mais da Bíblia e das profecias do que no passado. Eu me lembro quando o meu pai conheceu essa igreja e que trouxe a família, que eu era adolescente por ali, eu me lembro que não havia uma compreensão tão grande das profecias como nós temos hoje. Isso evoluiu muito. Nos últimos 20, 30, 40 anos, evoluiu muito, né, o entendimento das profecias da Bíblia. A Bíblia era pregada da maneira mais simples possível, né? O meu pai pregou, meu pai foi obreiro bíblico, meu pai pregou aí no interior do Brasil, aí, fundando igreja, pregando o Evangelho. Meu pai não tinha, talvez, 10% do conhecimento bíblico que nós temos hoje. A pregação era simplória, da volta de Cristo, os textos básicos da volta de Cristo. Meu pai não sabia fazer uma exegese de um texto.
não tinham o conhecimento da origem da palavra grega, da palavra hebraica. Hoje, qualquer pregação, o pregador fala, essa palavra aqui no hebraico significava tanto, tinha essa ideia, né? E de exprimir essa ideia e tal. Hoje tem um conhecimento muito grande da palavra de Deus, né? Então, Daniel diz, olha, isso vai realmente se multiplicar, tá certo? E isso começou já ali perto do século XIX ali, né, 1800 e pouco e tal, na Inglaterra, estudiosos, até aqui na América do Sul, né, nós tivemos um cara chamado Manuel Lacunza, que começou a estudar sobre a volta de Cristo, também sobre Daniel. Não foi só Guilherme Miller lá nos Estados Unidos, como nós vimos aqui, né, que foi o berço da civilização ali, da civilização adventista, vamos dizer assim, no início do movimento adventista, mas na Inglaterra, vários estudiosos, no Oriente Médio, nós tivemos vários estudiosos que começaram a entender melhor o livro de Daniel. Então, Isaac Newton já estava estudando, né? Ok? Então, seguindo aqui para o final, aqui para o nosso entendimento, né? Ele diz que, aí ele vê, Daniel cita aqui, registra que ele vê 2 seres celestiais e ele pergunta para ele quando é aquilo que vai acontecer, porque quando iria acontecer aquilo, veja, nós temos que lembrar que Daniel estava muito preocupado e focado na restauração de Jerusalém. Ele tinha descoberto que o período de cativeiro estava terminando, os 70 anos, que ele descobriu pelo livro de Jeremias. Então ele estava muito focado na questão da reedificação de Jerusalém, quando é que eles voltariam para reedificar o templo, reedificar Jerusalém. Então a visão de Daniel era mais imediatista, porque ele estava focado nisso. Então, por diversas vezes, ele perguntou quando é que vão acontecer essas coisas e tal. Ele diz aqui que ele não entendeu direito ainda naquele momento. E claro, Daniel, a visão era muito extensa, muito ampla, e para Daniel foi muito difícil. Hoje, para nós, que já temos aí muita gente que estudou e já mastigou isso para a gente, já deu isso já interpretado, né? E agora a gente tem uma visão mais ampla, uma visão melhor. Para nós já é mais fácil, mas imagine para Daniel, que recebeu a primeira visão, primeira vez falando a respeito daquilo, não era uma coisa simples para ele entender. Que isso, tá louco? Que coisa doida é essa? Ele lembra que ele não conseguia harmonizar 2.300 dias, 2.300 anos pela frente com os 70 anos de cativeiro? Falou, não, mas o cativeiro está acabando, como é que isso aqui vai ter ainda tanto tempo assim? Não, peraí, não estou entendendo isso, né? E tem uma hora que ele ficou até doente por conta disso. E aqui também acontece a mesma coisa. Ele não consegue entender direito essa relação, né? E aí ele pergunta para o anjo lá, quando que vai ser isso aí, no verso 6, né? Quando será o fim dessas coisas? E aí o anjo volta a dizer que vai ser por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que a gente já explicou isso aqui, né? Daniel 11:3 fala que tempo é anos, então é aquele mesmo período de 1.260 anos, que a gente estava aqui no outro quadro, né? Esse 1.260 anos está falando desse período aqui, era no final desse período, após esse período que iria tudo acontecer. Então, Daniel estava confuso e estava perguntando ao anjo, e o anjo responde do mesmo jeito, mas você vê que depois o anjo diz assim para ele, no 9, vai Daniel, isso aqui é como se diz assim, chega, Daniel, basta, para de perguntar, porque, olha aqui, ó, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Não pergunte mais, isso aqui não é para você, né? Ele estava insistindo, quando é que vai acontecer e tal.
Então o anjo fala assim, chega, vai Daniel. E aí Daniel acho que finalmente entende, né? E diz, tá bom, vamos deixar isso para lá porque é para o tempo do fim. E aí, ó, no verso 10, muitos serão purificados, embranquecidos, quer dizer, o ser humano não pode se purificar a si mesmo, mas Deus pode purificar o ser humano, né? Então muitos estarão vivendo essa experiência, muitos entenderão, né? Diz aí, ó, os entendidos entenderão, Deus daria sabedoria para que nós pudéssemos entender as profecias desse livro, né? Muitos entenderão. E o livro termina aqui dando duas datas que têm sido objeto de muita discussão aí no meio cristão, o verso 11 e o verso 12. Aí fala de duas datas, né? 1290 dias e 1335 dias. E é o seguinte, sobre essas datas. Está aqui no quadro, quando nós estudamos isso aqui, eu não expliquei a respeito disso, porque seria muita informação naquele momento. A gente estava estudando todo esse quadro e falar disso aqui ia ser mais uma complicação para a gente poder conseguir entender o todo, né? Mas essas datas, na verdade, é o seguinte, o entendimento adventista dessa data, ele não é conclusivo no sentido de dizer é exatamente isso que a profecia estava se referindo, né? Há alguns entendimentos, mas o próprio comentário bíblico adventista deixa claro de que talvez isso a gente vai saber melhor na eternidade, vai saber com certeza exatamente o que significa essas duas datas incluídas aí no último capítulo de Daniel. Mas o que parece ser, então eu quero colocar assim, o que parece ser o 1290 dias que se refere aí os versos 10 e 11, né? 1290 e 1335, se refere ao período de 508, que vai até o 1798, ou seja, essas duas datas estão juntas, fazem parte mesma contagem de tempo do 1260 anos, do um tempo, dois tempos, metade de um tempo, ou 42 meses, como está em Apocalipse 13, né? Algumas versões da Bíblia trazem meses. Então, esse período de 1260 dias, que é o período chave da profecia, que é quando a Igreja Romana assume o poder em 538 e perde o poder em 1798, esse é o período mais importante. Mas parece que junto com ele, o Daniel decidiu registrar duas datas que estariam juntas, mas que parece ser contado de 508, que é quando depois daquela... Lembra que a gente estudou que a igreja precisou daqueles 10 reinos que sucederam Roma, os 10 povos bárbaros, aquelas 10 tribos bárbaras, que deram origem ao que hoje nós conhecemos como a Europa, né? Os alemães, os franceses, que eram aquelas tribos, os visigodos, os ostrogodos, os érolos, os vândalos, aquelas 10 tribos. Tinha três tribos que a profecia diz que o chifre pequeno tinha que vencer 3 chifres pequenos. Essas 3 tribos eram aqueles que não davam apoio a Roma, a igreja, e eles precisaram ser expulsos, extintos, e eles realmente foram extintos, aquelas 3 tribos. E esse período aqui foi quando eles venceram a última das tribos, que realmente o poder papal, ele assumiu o poder político, foi em 508. Então, o que parece ser
é que essas datas aí contam a partir daqui, de quando foi que o poder, o chifre pequeno, realmente alcançou o poder civil, poder político. E depois ele assume o poder sobre toda a humanidade, o poder tanto político como religioso, a partir de 538, né? 30 anos a mais aqui. Então, essas duas datas, elas não estão muito claras, vamos dizer, 100% claras, mas eu vejo assim que isso não é ponto de salvação, né? Aliás, a Bíblia tem isso, né? A Bíblia tem coisas importantes para a nossa salvação e tem coisas que não são definitivas para a nossa salvação, né? A gente tem em nosso meio sempre muita gente que é preocupada com coisas que vira e mexe, vem perguntas assim, né? Ah, mas e aí no céu, nós vamos, como é que vai ser? Um dia uma pessoa veio me perguntar se no céu a gente iria no banheiro. É uma preocupação que não tem a ver com a nossa salvação, se vai ou não, não é? Então tem muita coisa assim que a gente se preocupa que não é ponto de salvação, não é? E às vezes fica discussões ali e tal, em cima daquilo, que não é ponto de salvação. Então eu acho que esse caso aqui, dessas datas aqui, elas não são tão relevantes para a nossa salvação, porque aquela que era importante, que é o 1260 anos, ela aparece em Daniel, ela aparece em Apocalipse, ela é explicada, ela tem sentido. Fala, olha, esse poder, por que ele deu essa data? Porque diz assim, esse poder que assumiu o poder nesse período, ele vai recuperar o poder, a ferida vai ser curada, e é ele quem vai impor leis contra o povo de Deus. Então era significativo entender isso, né? Conhecer esse momento. Mas essas duas outras datas, o que parece ser é isso aí, não está muito clara para nós, certo? Muito bem, então aí, ó, Daniel 12, pode falar. O último verso, né? Eu acho que Ah, sim, o último verso, faltou comentar. porém vai até o fim. Que promessa é essa, né? Daniel é um dos poucos homens, eu não sei dizer aqui um outro, eu acho que não tem um outro homem que morreu com a certeza da salvação. É o último verso de Apocalipse 12. O anjo diz para ele, de Daniel 12, diz, vai, Daniel, fica tranquilo, você vai dormir com os seus antepassados, mas naquele dia você vai se levantar e vai receber o galardão, vai receber o prêmio, vai receber a vida eterna. Daniel morreu com a certeza de que estaria salvo. Já pensou isso aí, irmão? Já pensou na sua vida você morrer com a certeza de que estará com Cristo? Que estará um dia... O ladrão que não morreu, né? Alguém levou, né? Ladrão também, tá certo. Boa lembrança. Boa lembrança. O ladrão morreu também com a certeza de que estaria com Cristo no paraíso, né? Morreu com a certeza da salvação. Boa lembrança. Eu fico pensando muito nesse texto aqui, como eu gostaria de ter essa salvação no momento da morte, né? No momento que você viveu a vida toda aí com Deus, tentou fazer o seu melhor, aí você não sabe direito se Deus aceitou a tua vida ou não, pode haver essa dúvida, pode não haver também, né? Muitos morreram com essa certeza, né? De que terminou a carreira como Paulo, né? Cumpriu aquilo que Deus havia pedido e agora estava tranquilo para se encontrar com Cristo depois, quando acordasse, né? Então Daniel recebeu essa certeza, o anjo do céu deu para ele. Você vai se levantar e vai receber o galardão. E seja essa a nossa esperança, né? E para a gente ter essa certeza e um dia, se for o caso, a gente estiver no leito de morte e termos essa certeza, é só andarmos com Cristo, né? Só fazermos a sua vontade, andar com Ele
E eu tenho certeza que Deus, naquele momento, dá uma paz, né, para os seus filhos. Porque a Bíblia diz assim, né, em Salmos diz, bem-aventurado aqueles que desde já morrem no Senhor. É um texto meio pensativo, né? Bem-aventurados que morrem, que morrer é ser bem-aventurado, é ser abençoado, mas é bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor. Então, morreu com Cristo é um abençoado, é um bem-aventurado, né? Porque morreu no Senhor, Ele vai ressuscitar, né? E para nós vai ser como dormir e acordar, não é? Vai ser como dormir e acordar. Quando você acordar, mesmo que tenha passado aí 100 anos, é como se você tivesse acabado de acordar. Muito bem, irmãos. Que bom que a gente estudou o livro de Daniel, chegamos aí até o último capítulo. Glória a Deus porque Ele nos deu essa oportunidade de estudarmos esse livro tão emblemático. E eu espero que ele tenha contribuído aí para a fortificação da vida espiritual de cada um de vocês, que se espelhem na vida de Daniel, né, que foi um servo de Deus, que decidiu realmente fazer a sua vontade, foi firme nos momentos de prova, é aquilo que Deus espera que a gente seja. Deus nos dá força nesses momentos de prova para que a gente enfrente, né? Ele deixou uma promessa de que não vai deixar acontecer nenhuma tentação que a gente não possa suportar, né? Então, o segredo é andar com Deus, fazer a sua vontade e aí nós estaremos seguros, tá certo? Então, Deus nos abençoe a todos. Nós vamos encerrar aí com uma oração e nós vamos continuar depois com o estudo aí da volta de Cristo para os nossos amigos. Aqueles que quiserem ficar, pode ficar também, mas temos uns amigos aí estudando aí e nós vamos continuar aqui depois, tá certo? Vamos ficar em pé. Fernando, ora para a gente.